Olá, você está ligado no Clipping Eletrônico. Eu quero lembrá-los que aqui em São Paulo um caso chama a atenção. Uma gangue formada por meninas que aterrorizava comerciantes e moradores da Vila Mariana, bairro da Zona Sul. Na quinta-feira, dia 11 de agosto, finalmente a polícia conseguiu identificar 7 delas, entre 10 e 14 anos de idade. Sujas e sem cuidados, as meninas roubavam lojas, motoristas, parados aí nos semáforos e pessoas que passavam pelas ruas. A polícia chegou a autuar em flagrante 4 mães por abandono de incapaz. Como delitos e até crimes cometidos por crianças e adolescentes são cada vez mais comuns, é o caso de se perguntar: o que está errado? A lei ou a falta de responsabilidade de pais e mães em tomar conta dos seus filhos? Como a sociedade pode enfrentar esse problema sem entrar em conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que atende aos princípios da doutrina de proteção integral do menor infrator? Para discutir esse assunto, convidamos o advogado Eugênio Palazzi. Tudo bem, Eugênio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eli. Obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui com você. Alegria tê-lo aqui também. O doutor Eugênio é sócio do escritório Palazzi e Franceschini, advogados associados, e também comigo o procurador de Justiça do Estado de São Paulo, já foi inclusive secretário de Segurança do Estado, doutor Marco Vinícius Petreluzzi. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Lili. É um grande prazer e estamos aqui prontos para o debate. Olha, esse debate que deixou a todos nós aí perplexos, aterrorizados, não é? Porque uma coisa é ser abordado por um adulto, outra coisa é ser abordado por uma criança e como reagir diante de uma criança também, não é? E as suas considerações primeiro, porque eu vou deixar o doutor Petreluzzi para depois, porque ele tem total domínio sobre a matéria, mas enquanto cidadão, como é que chega essa notícia a você? É muito triste, né, Lili? A gente está aqui do lado do Petreluzzi, que é um especialista, já foi secretário de Segurança, e ousar falar de segurança pública ao lado dele é meio complicado, né, Petreluzzi? Mas, enquanto cidadão, a gente faz uma avaliação, cidadão e advogado, porque não dá para deixar de lado o que eu conheço de direito, de estatuto, mas a gente fica indignado e não sabe também como se comportar. Como cidadão, o que a gente espera? A gente espera uma solução do governo. Mas o governo, o que pode fazer nesse sentido? Ele fica amarrado, ele tem limitações, né? Você falar em investimento em educação, investimento em cultura, investimento em esportes, tudo isso é importante. Só que quem faz isso? É uma estrutura muito grande, é uma situação complicada de se resolver naquele local momentaneamente. Óbvio que a gente espera, eu espero, ver uma criança dessa fora da rua. Fora da rua onde? Né? Aonde? Aonde? Esse é o problema. O que a gente vai fazer com essa criança? Talvez eu não saiba responder agora. Mas essa criança não poderia nem estar na rua, nem ter chegado à rua. O problema é anterior a isso. A falência já vem de trás. Exatamente. Da a gente tem que educação. o que nós esperamos? Eu não quero ver, eu quero segurança. O cidadão o que quer? Não quer ser assaltado, não quer ver aquela criança correndo, não quer ver uma loja sendo assaltada, não quer ter passar pela situação. O que você faz numa situação dessa? Eu acho que eu desço do carro e dou uma palmada nela, dou um tapa. Vem cá, pá, pego, faço alguma coisa. Mais ou e menos, não seria um absurdo... Nós estamos falando de gangue. Sim, mas não seria um absurdo uma situação dessa acontecer. Um absurdo. Não, seria em vista absurdo. da lei. Da lei. Mas não seria impossível que uma pessoa que fosse assaltada corresse, pegasse, puxasse o cabelo, desse um tapa na bunda, um safanão. Entendeu? Uma criança te roubando, o que você vai fazer? Então a gente vai entrar num conflito, numa situação que você é roubado, você é agredido, o seu carro é riscado, o seu vidro é quebrado, a loja é assaltada, isso é feito em gangues, em arrastões e... diante da idade daqueles menores, você vai ter que ficar impassível. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que me conformar com a situação. Ou esperar que um cidadão, uma autoridade, um policial competente, como foi o delegado deste caso, vamos dizer assim, uma pessoa de peito mesmo, teve uma postura super correta. Eu acho que ele usou a inteligência profissional Exatamente. Caso, né? Uma pessoa que toma uma postura como poucas vezes a gente vê acontecer. Agora, doutor Petreluzzi, a pergunta é essa, assim, olha, que todo mundo ficou se questionando no momento em que estava acontecendo os arrastões, né? Tá, eles são menores de 12 anos de idade, eles não podem ser recolhidos e levados para a casa do menor, né? Antiga FEBEM.
que lei que contempla a punição desses menores? Bom, Eliane, deixa eu só fazer uma breve introdução para te dizer uma coisa. Quando você comentava, eu lembrava disso. Na década de 70, eu estava ainda na faculdade e eu me lembro que passou uma propaganda que me impactou muito. E era uma propaganda assim, de uma mulher caminhando na rua e quando de repente ela viu uma criança em andrajos, né? E ela via aquela criança e ela ficava, era noite, ela tinha medo e ela fugia. E aí mostrava-se a criança como uma criança ali abandonada, indefesa e tal. E atrás o locutor dizia o seguinte: que tempos são esses em que uma criança abandonada inspira medo e não compaixão, né? Isso na década de 70. Quer dizer, nós estamos tendo um problema e todo problema de segurança pública, que envolve segurança pública, é assim, ele é apaixonante, ele envolve emoções, né? Mas na realidade ele é um problema antigo, né? Que vai se avolumando. O ECA veio para tentar disciplinar juridicamente toda essa situação, porque o nosso Código de Menores anterior era muito falho, tinha muitas, não previa muitas situações, né? E o fato é o seguinte: o ECA é uma boa lei, é uma lei que dá instrumentos para que você contenha o menor que pratica infração e, ao mesmo tempo, dá instrumentos para você fazer a chamada proteção integral, que às vezes as pessoas confundem, que é a proteção integral da sociedade. Não, não é. É a proteção integral da criança. Porque uma criança, e o velho Mário Covas dizia, uma vez numa entrevista, ele dizia o seguinte: o que é criança de rua? A criança nasceu na rua? A criança está na rua? O que é criança de rua? A rua é dona da criança? A rua é o pai, é a mãe da criança? Não. A criança está na rua porque nós permitimos que a criança estivesse na rua. Então, uma criança de 11 anos não dá para a gente responsabilizar como a gente responsabiliza um adulto. Nós temos que olhar primeiro e falar assim: onde nós erramos para deixar a coisa chegar nesse ponto. E olha, faz tempo que a gente está errando, né? Como eu disse, desde a década de 70 essa coisa vem sendo muito falada. Bom, agora, o ECA admite que a gente possa, em casos como esse, fazer a internação dessas crianças. Ele não admite, na regra geral, uma criança de 7, 8, 10 anos que pratica o que a gente chama uma conduta ilegal, ela em regra, ela é conduzida por seus pais para ter um acompanhamento mais próximo e tal. Mas essa regra admite exceções, né? Então, mas nesse caso específico, doutor Petreluzzi, sem querer interromper, já interrompendo, isso só foi possível porque deram um flagrante em uma das mães que estava inclusive puxando a orelha da criança, dizendo para ela, a fala foi essa: você foi uma besta porque você voltou no mesmo local do crime que você cometeu. Quer dizer, ali ficou claro que essa mãe não teria condição de ter essa criança de novo na casa. Ou de pelo menos continuar administrando a educação dessa criança. Mas se não fosse esse flagrante, o que ia acontecer? Não, mas mesmo os fatos todos que aconteceram, eu acho que permitem que o Juizado da Infância e do Adolescente permita a internação compulsória dessas crianças. Isso até pessoas respeitáveis da área. Eu assisti uma entrevista do Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, meu colega, que é a maior autoridade em ECA que eu conheço. A gente brinca com ele lá até no Ministério Público, ele é o pai do ECA, né? E é mesmo. E ele mesmo dizia isso, quer dizer, o ECA, os princípios que regem o ECA permitem a internação. Quer dizer, não está previsto caso a caso, mas os princípios gerais de direito aplicáveis no caso permitem. E aí você pode, o promotor do caso vai atuar e vai pedir a internação dessas crianças. Lógico, não vai ser internada na FEBEM com criança de 16, de 17, porque senão vai ser um horror. Mas vai se encontrar lar substituto, vai se encontrar... Tem uma série de hipóteses para tirar essas crianças nessa linha de arrastões, Eugênio, doutor Eugênio Palazzo, também doutor Petreluzzi, e você que está nos ouvindo, nos acompanhando. Não é novidade para ninguém que os arrastões viraram moda, não é? Não só entre as crianças, mas também algumas vezes da cidade você evita passar? Você tem, por conduta, assim, pensar, repensar, não vou por aqui, porque eu estou sabendo que está tendo arrastão. Uma delas é a nossa marginal, né? De ponta a ponta as marginais, não exclui mais se é Tietê, se é Pinheiros, se é no início, se é no final. A gente está tendo
inúmeros casos de arrastões ali. Como secretário de Segurança, o que o senhor diria para o pessoal que já foi, o pessoal que está nos ouvindo em casa, é falta de contingente? Porque parece assim, ó, sabe onde está acontecendo, sabe como eles agem, por que não fazer um tratamento, uma polícia ostensiva ali, em loco, e se sabe o horário de pico, se sabe o horário da ação, o que acontece? Porque policiamento ostensivo, ele aparentemente resolve, mas nem sempre. Não? Porque você põe aqui, o problema muda de lugar. Você tem esse tipo de criminoso, só tem um jeito, é prender. Fazer investigação, descobrir quem é e prender. Não tem outra saída. Se o sujeito resolve... eu me lembro uma vez, quando eu ainda era secretário, e teve uma discussão sobre... Tinha muito tal assalto de esquina, de Rolex, essa coisa, como ainda tem, né? E aí perguntaram, mas são essas as esquinas e tal, que acontece mais? Tudo bem, você põe a polícia lá, o sujeito desce 2 quarteirões. Não resolve, para isto não resolve. Para isso resolve inteligência policial, investigação e policial. Muitas vezes funciona o policial disfarçado, né? Em algumas vezes também a polícia costuma fazer isso, sabe que tem um lugar que está acontecendo tal coisa, você põe 2 ou 3 policiais disfarçados e prende, né? Tanto é verdade que hoje São Paulo tem um triste recorde, nós estamos ultrapassando a linha de 150 mil presos, acho que está chegando perto de 200 mil. Agora as estatísticas parece que não são divulgadas mais mês a mês, mas é um número absurdo de gente presa, né? E essa gente não foi se oferecer, né? Alguém foi lá e prendeu, porque ninguém vai se oferecer para ser preso, né? Então, é assim que se combate esse tipo de crime. E tem que ser com rigor, aí não tem saída, né? Tem certas horas que você tem que agir com rigor. Falar em saída... Não me convide para jantar, não me convide para comer pizza, não me convide... Não é porque eu não vou, não. Eu não vou dizer onde eu vou. Porque a coisa ficou complicada também. Você já passa por isso dos restaurantes? Né? Restaurante sendo assaltado. Eu acho que a criatividade dos criminosos supera a da polícia, sem sombra de dúvida, né? Se fosse ao contrário, não existia crime. Mas eles são muito criativos. Você vê que a gente tem ondas de crimes que vão acontecendo. Primeiro é o sequestro relâmpago, o assalto em farol, a saidinha do banco. Agora eles estão atuando onde? Onde é fácil, né? Onde eles sabem que a polícia não está de jeito nenhum. A polícia se preparou para evitar determinados tipos de crime. Eles vão para a Marginal, que lá eles conseguem pegar, fazem um arrastão na Marginal, fecham a via, dão um jeito de assaltar na Marginal. Onde não tem polícia? Dentro do meu estabelecimento. Não tem. Não tem segurança, não tem polícia. O máximo é que eu tenho uma câmera. Eles entram de capuz, com capacete de motocicleta, seja como for, e fazem a limpeza, né? Eu, particularmente, acho que tudo isso é fruto também de uma cultura que está sendo... Nós estamos sendo obrigados a engolir por força de políticas, que é o desarmamento, né? Eu queria ver se nós tivéssemos armas, se nós pudéssemos andar armados, o que ia acontecer? Ia morrer muito mais gente. Ia morrer, mas eu ia matar, eu ia tirar 2 ou 3 desse da frente. O cara entrou no restaurante, pois não, toma meu relógio, toma minha carteira. A hora que ele está saindo, eu puxo o revólver e dou 3 tiros nele. E resolvo o problema, eu tenho 2 a menos no mundo. Entendeu? Eu você acho... Você tem uma boa pontaria, né? Mas sim, a chance de você morrer seria muito maior. Mas se eles podem, Petroluzzi, por que eu não posso? Não é questão de poder. A questão por que, é que a gente tem que coibir ou proibir o cidadão comum de se defender? Eu acho um absurdo. Não é proibir isso. O cidadão comum de se defender. O que acontece é que... Desculpa te interromper, só para concluir. Se o governo não me dá escola, eu sou obrigado a pagar a escola. Se o governo não me dá hospital, eu sou obrigado a pagar meu plano de saúde. Se o governo não me dá segurança, eu pago a minha segurança, ou eu mesmo faço. Só que você está cometendo um erro, é isso que eu acho, né? Quer dizer, isso até estatisticamente é comprovado. Uma pessoa armada, a chance dela ser vítima de um latrocínio, que é o roubo com morte, é muito maior do que uma pessoa que não está armada. Por quê? Porque a arma te dá uma ilusão de segurança. Você acha que está mais seguro com a arma. Você acha, porque você vê filme, você vê o James Bond, que ele está com 5 pessoas com arma apontando para ele, e ele consegue, com um pontapé, tirar 5 armas e matar os 5. Só que, na realidade, quando você está inferiorizado, sendo assaltado, qualquer movimento que você faça, quem vai morrer é você, não é o assaltante, né? E também a gente precisa
tem o outro lado do andar armado, que é o lado do seguinte: amanhã você está, não vou dizer você que é uma pessoa